Muito bem, boa noite a todos. Eu não sei como é que foi esse ano de 2022 para você que está na internet, para você aqui, mas no geral parece que foi um ano difícil. Foi um ano difícil, tivemos, nossos pedidos de oração aumentaram com coisas tão graves acontecendo, não só com mortes, como as notícias ao redor, a divisão política no país, enfim, tudo isso. E aí eu pensei neste último culto do ano, nós meditarmos um pouco no Salmo 63. Eu vou ler apenas os 8 primeiros versículos do Salmo 63, eu peço que você abra a sua Bíblia, não precisa ficar em pé, com reverência, mas podem ficar sentados e vamos ler 8 versículos deste capítulo 63 do livro de Salmos. A Bíblia diz assim, no preâmbulo, do capítulo 63, diz assim: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E aí ele começa o salmo. Ó Deus, Tu és o meu escudo, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando eu me lembrar de ti, na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Até aqui. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu vou pedir ao irmão Marcelo, alguém pode levar lá, o Marcelo Carlota, que esse ano veio para cá, mudança, se puder, orar, irmão, o microfone está chegando até você. Deus, somos gratos pela Tua misericórdia e graça em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pela exposição lida da Tua palavra. O Senhor possa estar, Senhor, abençoando ricamente o conteúdo dela no nosso coração, para que possamos aprender de Ti, esperar em Ti, e que a nossa confiança seja redobrada. Pai querido, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão, obrigados. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui, antes no preâmbulo, Davi estava no deserto. Nós vamos ver que tem vários desertos que Davi passa, mas em várias épocas, ou pelo menos em 2 específicas de sua vida. E como ele fala aqui, para ver a tua glória, a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, e o último versículo que nós não lemos, diz: mas o rei se regozijará em Deus. Eu creio que ele está falando dele mesmo, então, provavelmente, Davi está escrevendo este salmo quando ele fugia do próprio filho, Absalão. Ele fugiu de Saul também, mas eu acho que aqui é quando ele fugiu de Absalão. Vamos pensar, Davi teve vários relacionamentos, várias mulheres, vários filhos. A sociedade atual também tem pessoas com vários filhos. Talvez você faça parte de uma família que é filho de uma mãe e o pai diferente, ou o pai e a mãe, e assim. Quando eles dão certo, quando eles se combinam, tá bom, mas às vezes não dão certo. Às vezes o pecado do ser humano vai criando intriga na própria família. E aqui houve um problema sério na família do rei Davi. Dentre suas mulheres, um dos filhos, chamado Amnon, ele viola sua meia-irmã Tamar.
que era irmã de pai e mãe de Absalão. Absalão mata esse rapaz, seu meio-irmão. E Absalão é condenado ao exílio. Então, Absalão, filho de Davi, ele é condenado ao exílio, ele sai, vai ficar exilado durante um tempo. Quando ele volta, o que a Bíblia diz? Absalão, ele começa a conquistar o coração do povo. Absalão age como um político e vai fazendo promessas, mesmo sem o horário eleitoral gratuito, como nós tivemos esse ano, mesmo os debates que a gente viu lá, saibam, isso já tem 3 milênios. Porque Absalão chega e fala, esse candidato aí, ó, esse Davi aí, puxa, ele não atendeu os seus pedidos, né? Ah, se eu fosse rei. Já ouviu isso, não ouviu? Recentemente, acho que em outubro, aí por aqui, eu ouvi Absalão, um monte de Absalão falando isso. Ah, se eu fosse rei, eu podia melhorar a situação. E o que acontece quando ele começa a fazer isso? Parte do povo obedece e cai na lábia de Absalão. E eu vou pedir para você, eu volto para o Salmo já, mas se você puder ir comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. No verso 13 diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. O que ele falou? Eu estou fazendo uma brincadeira com o nosso ano eleitoral, porque eu estou pensando no ano eleitoral e vou falar de outras coisas, mas vamos pensar no ano eleitoral. Então, Davi olha e vê que uma boa parte da população está a favor de Absalão. E Davi, muito esperto, ele fala, eu acho que é melhor eu bater em retirada, porque eu não vou conseguir combater com Absalão, meu filho. Porque ele sabia que Absalão estava ganhando muita popularidade na região, em Israel. Então, o que ele faz? No verso 14, eu estou ainda em 2 Samuel, tá bom? Capítulo 15. No verso 14 diz assim, disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, na capital, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então aqui nós vemos um coração de um político bom. Não existe um político bom? Existe sim. Davi estava preocupado com ele, eu concordo, mas também com a cidade. Quando ele fala isso, o que ele está pensando? Eu não quero para o meu povo uma guerra civil. Eu não quero que eles vão se degladiar entre eles. Então, o que ele faz? Ele foge. E para onde ele foge? Continue no capítulo 15 de 2 Samuel e leia comigo no verso 23 do capítulo 15. E diz assim, toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. O que nós estamos vendo aqui? Uma crise familiar e uma crise política, que leva o rei para o deserto. Passado 3 milênios, que isso acontece 1000 anos, vamos falar aproximadamente, tá bom? Estou arredondando aqui. Antes de Cristo, então estamos há 3.000 anos, 3 milênios. Filhos de pais diferentes. Continuamos. Corações roubados por político A ou por político B. Pessoas fugindo para os desertos.
me parece que em 3.000 anos a gente não melhorou muito, hein? A gente continua igual, hein? Quando eu li esse texto e comecei a estudar, eu fiquei pensando, estamos vivendo isso de novo? Estamos vivendo isso de novo. Não é só no Brasil. A política é mundial, pode ver. Guerra Ucrânia e russo. Afinal, quem tem razão? Ah, Inglaterra lá, o rei vai governar, o rei não vai governar. A rainha morreu. Olha que diferença. América do Norte. Ah, o político tal, político tal. 3 milênios nós continuamos o mais. E o deserto, que cada um de nós vai, com essa crise, ainda a gente teve de enfrentar praticamente, estamos indo para o 3º ano aí, da pandemia do coronavírus, onde aumentaram as crises políticas, ou se aprofundaram as crises políticas, as crises familiares e as crises pessoais. Porque a gente aumentou em muito as pessoas depressivas, as pessoas tristes, as pessoas ansiosas. Os consultórios psiquiátricos aumentam, os consultórios de psicólogos aumentam os seus atendimentos, porque a maioria das pessoas está indo para aquele seu deserto particular. E vamos pensar no deserto, né? Vamos pensar. O deserto não é um ambiente agradável. Deserto é um ambiente inóspito, né? Não tem hospitalidade lá. Pouca comida, pouca água. Os animais que vivem lá é cada um por si. Eles vão... É pouca coisa, então eles vão pegando qualquer um. E o que acontece? Davi, a gente vê no Salmo aqui, Davi ele não tem sono, como ele diz aqui, eu vou voltar para o Salmo 63, volta comigo lá, por favor, no Salmo 63. Ele diz que a alma dele, no verso 1, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Se você pegar aqui, olha, verso 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então Davi estava realmente no deserto, sede, perigo, que não poderia dormir. E nós tivemos várias vigílias neste ano, em hospitais, ficamos aí, às vezes eu vejo os irmãos na vigília lá da noite, lá, ora por mim, estou no hospital com meu filho, estou no hospital com a minha mãe, estou no hospital com meu esposo, com a minha esposa, com um amigo. Várias pessoas passaram vigílias e eu fiquei pensando, puxa Davi, meu rei, parece que você está no século 21. É bem parecida a situação, mas nós vemos que a maior crise que Davi passa é a crise pessoal. Essa é a maior. Porque tudo isso nos afeta. De tal forma, os políticos vão se acertar. Vão se acertar, como eu tenho dito para vocês, a gente briga, né, pelos políticos e tal, mas daqui a pouco eles estão ganhando o dinheiro deles e nós continuamos aqui pobres, irmão. Não se preocupa, a vida vai continuar. Os hospitais, alguns não sairão de lá vivos e os outros sairão vivos e a vida vai continuar. O problema é que tudo isso ao nosso redor vai aumentando e nós vamos sofrendo. É o que está acontecendo com Davi. Apesar do deserto ser um lugar inóspito, um lugar perigoso, um lugar de sofrimento, parece que é um bom refúgio. Parece que é um bom refúgio. E eu quero que você, que neste ano passou por desertos, pensasse comigo. Às vezes é um bom refúgio, né? Quantas vezes nesse ano você não quis ficar quietinho e falar, não quero falar com ninguém? Quantas vezes alguém falou, o que você tem? Nada, me deixe em paz. E as pessoas sabendo que você estava sofrendo,
Sabe por quê? Porque você estava no deserto. As cobras, escorpiões, a areia, tempestades, eram sua companhia, mas não tinha problema. Quando nós ficamos muito tristes, ansiosos, depressivos, parece que é gostoso ficar no deserto. Mas nós estamos aqui aprendendo a vida de um homem. O que ele faz para sair da crise pessoal que ele está passando? Imagine, olha, vamos nos colocar no lugar de Davi? Vamos? Não era um inimigo que atravessou a fronteira e queria conquistar Jerusalém. Não, era alguém filho de Jerusalém. Não era uma pessoa estranha a ele, não. Era o filho dele. Sabe aquele filho que talvez você tenha, um parente ou um filho, alguém que seja o filho problemático? É esse que Davi tinha. E ele tinha vários, hein? Até na morte dele tinha filho problemático. Sabe? Então, ele tinha esse problema de ver que era o filho dele. E agora você aí que tem um filho com problema, eu digo, nós temos pessoas hoje que têm filhos que mexem com droga, filhos que estão presos, etc. Uma coisa que a gente quer ir para o deserto, porque a gente tem vergonha. Oh, como é que está seu filho? Está preso. Não é assim? Ninguém fala com alegria. Eu conheço uma pessoa, uma família, que o filho optou em morar na rua. E é triste quando alguém pergunta, como está tal pessoa? Ele não quer falar. Ou ele desvia o assunto, ele responde quando lhe perguntam. Imagine Davi, fugindo e as pessoas, o que está acontecendo com você, Davi? É o seu filho aquele lá que está te expulsando? É. A crise de Davi era tão grande, irmãos, tão profunda, que ele chega no deserto antes do deserto estar lá. Porque quando ele está caminhando, vem um homem e joga pedra nele. Joga pedra. Você já imaginou? Humilhado, perseguido, e alguém ainda jogando pedra. Literalmente, não era assim, com palavras, jogando pedra. E aí um dos homens que estava ao lado dele disse, não vou deixar esse homem matar. Era Simei que estava jogando pedra. Ele disse, não deixe esse homem. Um soldado diz, eu vou matá-lo. Ele disse, não. Deus está mandando ele jogar pedra. Davi estava tão mal, que ele falou, eu acho que até as pedras devem ser de Deus. Sabe quando tem aqueles hater que chama, né? O pessoal que odeia lá na internet, né? Ou você responde, ou você fala, talvez ele tenha razão, deixa eu xingar aí, vai, deixa lá, dá o dislike aí, vamos lá. Imagina como Davi estava, o coração acabado. Então, seguindo aqui o preâmbulo do Salmo, ele está no deserto. E o que ele faz no deserto? Ele desconsidera toda a situação. Ele desconsidera, ele passa, eu estou imaginando a cabeça dele, embora inspirado por Deus, irmãos, Deus usa as nossas emoções. Claro, Deus não tem uma possessão para escrever. Quando Jeremias escreve chorando, estava chorando. Quando Davi escreve os poemas que ele tira do fundo do coração, inspirado pelo Espírito Santo, mas saía do coração de Davi. Talvez Saul não conseguisse escrever aquele salmo, hein? Eu estou brincando, hein? Tem pessoas que não conseguiriam. Saulo e depois Paulo, aproveitou toda a cultura dele, Deus usou a cultura dele para escrever. Então, nós temos que considerar que Deus usa as nossas capacidades e limitações. Então, Davi está nesta crise, e eu estou imaginando que ele está pensando, o que será da minha vida? O Senhor Deus disse que ia me ungir. Foi Samuel, eu me lembro, aquele profeta, ele me ungiu como rei. E quando Saul morreu, que era o rei antecessor, o povo todo aclamou Davi. Davi conseguiu unir todas as tribos. Era bom para Davi. Ele era um herói nacional. Se alguém pode ter essa característica de unir
povos, pessoas estranhas, era Davi. Davi estava bem em toda a situação. E eu estou aqui na minha crise existencial sendo Davi. Senhor, o Senhor me ungiu. E agora, alguns anos atrás, um filho matou o outro. Minha filha foi violada por um outro filho meu. E agora eu estou correndo, fugindo do meu filho. E tem esse povo atrás de mim. Quando chega no fundo do poço, Davi poderia ter perdido a esperança. Nós ouvimos deste ano, e até oramos recentemente por um rapaz, que não é membro da igreja, mas o sentimento é o mesmo, nós nem o conhecemos, que cometeu suicídio. A gente orou semana retrasada para um rapaz que cometeu suicídio. E por que cometeu suicídio? Porque ao chegar no fundo do poço, ele não tinha mais esperança. O suicida, ele mata a esperança. É isso que ele faz. Ele assassina a sua esperança. E Davi tinha tudo para matar a sua esperança. Mas o que ele faz? Pega a sua, não sei o que ele escrevia, pena, eu não sei, mas eu vou chamar de caneta. Mas ele pega a sua caneta e ele então escreve algo e o Espírito Santo toca. E o que é que ele diz? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Davi, você é o exemplo mesmo, você é o homem segundo o coração de Deus. Porque ao invés dele matar a esperança, ao invés dele reclamar, ao invés dele tramar contra o filho dele, que era o que estava usurpando o seu trono, ele olha para a única saída, para a única esperança real, para a única esperança que dá certeza, para a única esperança que nós temos e praticamos para dizer é verdade. Assim como nós tomamos hoje aqui a nossa ceia, né? Está por aqui? Bom, vamos pegar aqui. Assim como hoje nós tomamos a nossa ceia, dizendo, estamos tomando até que Ele venha. Por isso que nos problemas a gente não mata a esperança. A gente vem e toma ceia. Eu, o pastor Neil, agora o pastor Ricardo, a gente tem insistido. Meu irmão, pastor, eu não sei se eu devo tomar ceia. Tome a ceia. Você tem esperança. Quando as pessoas começam a não tomar ceia, elas estão perdendo a esperança delas mesmas, de recuperar do seu pecado. E Davi, ele mantém a esperança. Olha, eu vou brincar aqui, hein? Se Davi fosse membro dessa igreja, ele não perderia nenhuma ceia. Porque a ceia é o nosso sentido de esperança. Vocês anunciam o nome de Cristo, como diz Paulo, até quando? Até que Ele venha. Paramos de tomar ceia? Paramos de proclamar que Ele vem. Por quê? Perdemos a esperança? Davi não perde a esperança. O que ele faz? Ele diz, ó Deus, Tu és meu Deus, e de madrugada Te buscarei. E você que já sofreu de depressão, você que já passou por crise de ansiedade, sabe que na crise de ansiedade vem aquele sono letárgico. É um sono que você não quer saber de nada. É como se você tivesse anestesiado. Davi não. Ele de madrugada, ele vai buscar a solução dele, que é o Senhor Deus. E ele diz, a minha alma tem sede de Ti. Irmãos, olha a profundidade disso. A boca dele estava seca, porque ele está no deserto. Mas não é essa sede que incomoda Davi. O que incomoda é a sede da alma. Essa é a sede. Talvez você tenha sede de reatar um relacionamento. Talvez você tenha sede de rever alguém que você perdeu. Talvez você tenha sede de uma vida melhor. Talvez você tenha sede de um governo melhor. A sede de Davi vinha da alma dele. Ele dizia, minha alma tem sede. E a minha carne, como é que estava a carne dele? Não dormia, num deserto, num tempo ruim, numa terra, como ele diz, seca e cansada, sem água, e nós precisamos de água para nos hidratar, mas ele dizia assim, a minha carne te deseja. E sabe o que ele faz? Onde é que ele busca?
Ele fala: eu quero ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Eles não tinham o templo, eles tinham só a arca. Mas o que era bonito não era o prédio. O que era bonito era saber que Deus estava ali. Talvez, aliás, tudo indica, os planos são que em 2023 nós vamos demolir uma parte do nosso templo. Não se preocupe. O mesmo Deus que estava no santuário está no deserto. É aí que Davi nos anima. Olha como ele fala: como você pode comparar os israelitas quando saem do Egito e estão no deserto? Olha o que eles falam: ah, que saudade de comer um pepino, ah, que vontade de saborear um melão. Todas as frutas cheias de água, legumes e frutas que têm água. Era isso que era a sede deles. Davi: não, eu sei que o mesmo Deus que estava lá no santuário, na arca com os querubins, é o mesmo Deus que controla um deserto, com cobras, lagartos e escorpiões. O mesmo Deus que mostrou sua glória lá na arca, era o Deus que poderia mostrar sua glória no deserto. E é isso o que ele pede. Esse salmo é uma declaração de fé que traz alegria em vida, onde somente habita tristeza e morte. Se você ver os desertos, você vai notar que há muitos esqueletos de animais, muito comum. Na década de 70, a imagem do nosso Nordeste era muito essa, muitas caveiras, né? Não sei como chama, ossos de animais pelo campo, né? Temos aí Grande Sertão Veredas, Vidas Secas, outros livros que retratam aquilo. E o que acontece? Davi está lá. Irmão, irmã, você que nos ajuda, se você que nos assiste, talvez você esteja nesse deserto, eu vou te convidar a fazer um propósito de hoje. Não espere virar o ano. A gente vai terminar esse culto no Brasil antes de 2023. Lá nas Filipinas, como o pastor Neil falou, já são. Mas nós vamos terminar antes. A gente geralmente termina lá para as 11 horas, 11 e pouco, a gente está terminando 11h30, 11h20, por aí. Não chega à meia-noite. Então, eu ia pedir para você assim, não espera chegar 2023 para você sair do deserto. Sai agora. Como eu lhe falei, Davi, quando ele foi no deserto, mesmo no sofrimento, ele como Jó, ele atribuía a Deus: deve ser Deus que está me fazendo sofrer, não tem problema. Eu vou receber somente o bem de Deus e não o mal? Na verdade é isso que ele fala, quando o Simei atira a pedra para ele. Deixa eu atirar. Talvez você tenha perdido o sono. E hoje, muitos estão comemorando com os familiares. Eu louvo a Deus por você que está aqui, até você que está na internet. Isso mesmo. Não é ruim ficar com os familiares, não é mesmo. Mas estar pegando a palavra de Deus é uma coisa muito interessante, porque nos revigora. Falei hoje com um irmão em Cristo que está numa praia, não é nessa igreja. Ele, aquela história de Feliz Ano Novo, ele falou assim: olha, aqui tem gente pela janela, pelos bueiros, eu olho só, é gente para tudo quanto é lado. Falei, estão na praia, eu não os culpo, deixa eles lá, eles querem ver os fogos, pode ver. Eu acho bom você olhar para os fogos, porque é uma coisa muito bonita, que dura alguns segundos. Se você está aqui hoje, eu não vou soltar fogos aqui de jeito nenhum, mas talvez a beleza de Deus, que você possa pegar hoje, através da palavra dele, vai ser fogos que vão brilhar o seu ano inteiro, não vão durar segundos. É isso que Davi tinha. O que ele viu, o brilho no santuário ainda estava lá. E o que é que ele sabia? Ele sabia que ali, no deserto, Deus dirigia a vida dele. Irmãos, essa é a diferença de um homem segundo o coração de Deus e de um homem que não, de uma pessoa que não segue ao Senhor Deus, que não segue ao Senhor Jesus. Davi, ele já sabia passar por crises. E você, se pensar bem, irmãos,
Coronavírus, política. Não é o primeiro deserto que a gente passa, não, hein? Tem um irmão nosso que está lá na América, lá, mandou para mim, ô, pastor, me ajuda aí, como é que está aí no Brasil? Eu estou escutando tanta coisa. Eu falei, não preocupa não, irmão. Eu falei, por quê? Eu falei, ixi, rapaz, você perguntou a pessoa errada, tem que perguntar para o jovem, para mim não. Eu, irmão Ivanista, nem tem que perguntar para nós. Nós já tivemos uma poupança roubada no dia, acordamos num dia lá, o cara tiraram todo o seu dinheiro. Eu falei, como? O cara tirou tudo. Né, irmã? Então, para nós, não. Já acordamos um dia que a gente comprava as coisas tudo feliz, né? Tinha uma lojinha chamada Dollar Days, porque cada real era $1. Que legal. Você comprava um monte de bugiganga, de repente aquilo lá virou 3. Você ia com R$1, comprava coisa de $1, de repente você tinha que comprar R$3. Aí, hoje é 5, né? Já passamos por isso, irmão. Passamos num dia que alguém te devia R$1.000. Não, 1.000 Cruzeiro Novo, eu acho que era. Não, Plano Real é o Sarney, né? Chegamos lá, é o Sarney, Plano Real não é não. O Sarney, o que era, hein, pessoal? Me ajuda lá. Qual que era o Plano Sarney lá? Que moeda que era? Já acho que era Cruzeiro Novo. Ah, era uma moeda lá. Eu sei que era assim, ó. Os devedores ficaram tudo contentes. Devo R$500. Ele falou, agora aplica uma tabela. Cada mês você deve menos. Eu falei, não, peraí, como é que é? O Elias me emprestou R$500 e agora? Não, o mês que vem é 450. Eu falei, oxe, que negócio é esse, rapaz? Que conta é essa? A gente já passou por tanta coisa, irmão. A gente já está meio calejado nas crises já. E morte? Irmãos, já perdemos pessoas por doenças. Coronavírus foi algo assim. Mas, irmãos, você vai chegando nos 60 anos, quando eu era criança, os colegas morriam de meningite, lembra, irmão? Eu lembro para as pessoas de mais idade, lembra, irmão Ademilton? Nossos colegas de escola morriam de meningite. Esse ano tivemos uma criança que pegou meningite e está por aí já. Na nossa época, meningite acabou. Rapidamente desenvolveram uma vacina para o coronavírus. Mas no deserto que nós já passamos do passado, deixa eu ver quem mais, irmão Milton, irmão. Estou falando com as pessoas de cabelo branco, tá? Igual eu. E até tem mais que eu. Vocês têm mais cabelo branco que eu, porque tem mais cabelo. Eu tenho menos cabelo branco que vocês, porque os fios se contar, os seus têm mais. Lembra, irmãos, quando começaram a morrer as pessoas de AIDS e não tinha cura. E a gente tinha que ficar longe deles. E não podia receber transfusão de sangue. Está lembrado? Nós já passamos por desertos, irmãos. Isso não foi o primeiro, não. A gente se assusta como se fosse o pior dos desertos. Mas já passamos. Qual a diferença? A diferença é que os desertos mudam, mas o Senhor Deus continua o mesmo. Esse é o deserto. Davi já tinha passado por isso. Você quer ver? Ele já tinha passado. Vamos comigo lá em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Eu li o segundo livro de Samuel, né, que é quando ele foge de Absalão, mas o primeiro livro de Samuel, no capítulo 23... Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, está falando da primeira perseguição, que levou o rei Davi a um deserto. Foi quando Saul, então rei, perseguia Davi, que já tinha sido ungido, mas ele sabia que tinha que esperar. E Saul, por causa de um projeto político. Irmãos, projeto político não é de hoje. Projeto de poder. Era isso. Saul poderia muito bem fazer uma aliança e aproveitar Davi, mas ele queria um projeto de poder. E ele persegue Davi, e o que acontece? Capítulo 23, verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Quem estava lá com Davi? Deus. Não foi fácil sair dali, hein? Está no 1 Samuel comigo? Vai no capítulo 26 agora. Capítulo 26, verso 2. Então,
Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. Ele já tinha passado por desertos, irmãos, e tinha 3.000 homens atrás dele. Mas ele sabia que ser morto ou não no deserto dependia não de Saul, o perseguidor, não do exército de 3.000 homens, mas dependia de Deus entregá-lo nas mãos. Irmão, se você está num deserto, saiba que Deus está controlando até a sua doença, até a sua tristeza, até a sua crise familiar, política ou pessoal. Deus está lá. Davi já sabia disso. Pensa que foi só esse? Não. Vou voltar no capítulo 24 agora. 1 Samuel 24, hein? Verso 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel, e foi em busca de Davi e seus homens até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Esse deserto de En-Gedi, também ele estava lá, perseguido por Saul. E aí vamos voltar na história. Como é que ele volta? Como é que ele sabe que Deus está lá? O que Davi fez quando era jovem ainda? Agora Davi, perseguido por Salomão, irmãos, ele já é um velho, o filho dele é adulto. Ele já é um velho já, tem força, mas é velho. Aqui ele é um jovem. Quando está Saul perseguindo, ele é jovem. Não tinha experiência, irmãos, ele sabia já. Você jovem, não espere ficar velho. O Senhor Deus está em todos os lugares e em todas as idades. Sabe o que ele faz quando ele está sendo perseguido por Davi, por Saul? A hora que ele chega sem esperança, além dos animais do deserto, ainda 3.000 homens o perseguindo, e a Bíblia diz, quando ele fala que foi até o cume das penhas, buscando as cabras montesas, as cabras, irmãos, elas sobem em lugares que o ser humano não consegue subir facilmente. Elas conseguem andar praticamente de lado, eu não sei como, mas elas conseguem. Então, isso significa que Saul esquadrinhou, passou um pente fino, cercou de todos os jeitos que ele tinha na época. E Davi sabia que Saul tinha exército suficiente para prendê-lo. E o que ele faz? Pode sair de Samuel, vamos para o Salmo 18. Ele escreve o Salmo 18. Vamos lá para o Salmo 18. Salmo 18. Deixa eu achar aqui o meu Salmo 18 aqui. Para o músico mor, salmo do servo do Senhor, Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Que disse? O que Davi está falando? Verso 1, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Irmãos, a diferença de Davi, para mim, para você, é que Davi, nas crises, ele buscava o Senhor. No deserto, ele buscava o Senhor. No deserto, ele falava: Senhor, minha fé aumenta ainda. Nós temos a tendência de aumentar nossa fé quando as coisas estão bem. Essa é a nossa tendência. Não, esse ano foi bom. Deus me abençoou, meu salário aumentou, consegui mais clientes, consegui mais aulas, consegui mais pessoas para me dar emprego. Essa é a nossa tendência. E Davi parece ao contrário. Quanto mais no deserto ele fala: aqui eu estou com o Senhor. Se você está achando que Deus foi
muito duro com você esse ano, deixou você sofrer demais esse ano, talvez apenas Deus te empurrou para o deserto. E talvez você tenha que aprender, no Salmo 18, no Salmo 63, a reconhecer que Deus está no deserto. Davi é o que escreve Salmo 18, é o que escreve Salmo 63 e parece, é ilógico, escreve o Salmo 23. Como é que ele escreve o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, manda-me para os desertos. Ele não fala isso, ele fala, deitar-me faz em pastos verdejantes. Onde estava o pasto? No deserto. Porque onde o Senhor está, tem abundância de bênção. Mesmo que seja um deserto. Meus irmãos, olha, os desertos, por causa das condições climáticas, estão aumentando. O maior deserto do mundo é o deserto do Saara. Nos últimos 100 anos, ele aumentou 10%. Embora os desertos eles vão aumentando e diminuindo conforme o clima, mas ele aumentou na média 10% nos últimos 100 anos. As regiões do Nordeste vão aumentar o deserto. Os desertos vão aumentar. E quando nós olhamos, eu repito o que falei no início, os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicológicos, nós começamos a ver que o deserto pessoal também está aumentando. Porque mais e mais pessoas deprimidas num deserto pessoal. Nós temos que sobreviver. Davi lutou, precisava de lutar. Mas ele deixou o Senhor Deus vencer. Se você pegar o Salmo 63, quando ele escreve, eu creio, fugindo de Absalão, ele não fala para o exército dele, mate Absalão. Não. Eu não sei o que ele esperava. Eu não sei. Talvez reprimir, me parece que ele queria reprimir a rebelião sem matar o filho. Talvez quisesse reconciliar com o filho. Ele sabia que Deus ia dar um jeito. Só que o Senhor Deus, como controlava tudo, o que ele fez? Ele matou o filho. O próprio Deus fez com que Joabe matasse o filho. Porque o Senhor Deus, tudo, nada escapa da mão do Senhor Deus. E ele sabia. Ele sabia. Joabe, um homem político. Se você pegar a história dele, político. Totalmente político. Mata um outro político. Davi sofre. E ele não está brigando com ninguém. Ele está simplesmente falando, Senhor Deus, o Senhor é o meu rochedo. Em ti confiarei. Não importa quais são as crises que você está passando. Eu só quero te dizer o seguinte. No deserto, não foi lá que ele escreveu, mas um homem que conhece tantos desertos, eu tenho que ler, eu falei de cabeça, mas eu tenho que ler. O homem que está no deserto, um homem que passa em Gedi, Zif, deserto depois do Ribeiro de Cedron, não sei qual mais deserto e quantas épocas da vida dele ele passou no deserto. Ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele fala, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E por que ele fala isso? Porque, irmão, esse homem que escreve aqui, ele passou pelo deserto com 3.000 homens atrás dele, por 2 vezes, com um rei, que era o seu próprio filho, autoproclamado rei, atrás dele, e ele sabe que Deus não vai deixá-lo no deserto. Deus vai levá-lo onde tem pastos verdejantes. Ele sabe que não vai deixar a alma dele cansada e com fome, não, vai preparar uma mesa perante os inimigos. E os nossos inimigos não são os familiares desafetos, não são os políticos do outro lado, não. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Por isso que nós oramos pelos políticos, por isso que nós oramos por aqueles que nos aborrecem.
Não tinha lógica, porque quando Jesus vem e interpreta, ele diz: não é para amaldiçoar os inimigos, é para orar por que os aborrecem. Paulo diz: não amaldiçoeis, mas abençoeis. Por quê? Porque não há deserto para quem tem Deus. Passamos sim, não vou te criticar, eu passo pelos meus desertos. Passamos por tristezas, passamos por sede, passamos por fome, por medo de perigos, claro que passamos. Mas chegando no fundo do poço, não olhe para baixo, olhe para Deus. Elevo meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. É Ele que é o deserto. Irmãos, passam-se 1000 anos depois de Davi. E o que acontece? Ele tinha visto a presença do Senhor no santuário. No deserto ele diz: eu sei, a tua presença está no santuário, é o mesmo Deus. Mas depois, o próprio Deus se faz carne. E daí ele habita entre nós. E daí não tem mais dúvida. Aí o mesmo Deus, quando ele chega, começa o seu ministério, é batizado, o primeiro lugar que Jesus vai, qualquer deserto, Mateus capítulo 4. Vai para o deserto. E lá, como ser humano, ele conhece o que Davi passou. Lá, como ser humano, ele conhece o que você e eu passamos no deserto. Ele sabe o que é estar no deserto. E aí, nós terminamos o ano e terminamos a mensagem saindo desses textos do Antigo Testamento e indo para o nosso último texto que está em Mateus. Eu vou convidá-lo a ir ao Evangelho de Mateus comigo no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Deixa aberto aí. Antes de eu ler o texto, eu vou fazer um exercício cruel comigo e com você. Nós tivemos aqui uma retrospectiva, obrigado Sara, obrigado Marisabel, eu sei que vocês fizeram o vídeo, fizeram as coisas aí, outros que ajudaram, muito obrigado. Eu queria agora fazer a retrospectiva ruim do nosso ano de 2022. Quais os desertos que nós passamos? Começa a pensar, eu vou pensar nos meus. Quantas discussões, momentos de pecado, momentos em que nossa fé abalou, velórios que nós fomos esse ano, pessoas que morreram, não só a irmã Divina, mas outros que nós amávamos e que partiram, pessoas da nossa história que morrendo levaram um pouco dela juntos. Quantas vezes nossa esperança quase apagou. Como uma vela bruxuleando. Sabe o que é isso? Quando a vela está quase apagando. Quase apagou. E a esperança parecia algo tão longe. Quanta depressão em momentos que nós quisemos ficar no deserto. E talvez quantas vezes pensamos: Deus esqueceu de mim. E nós depois nos sentimos culpados, falamos: não, Deus não esquece de mim, mas se Ele não esqueceu de mim, por que Ele está me fazendo sofrer tanto? Por que eu estou presenciando? Pense nos desertos deste ano. E talvez hoje você esteja sofrendo um deserto. Sabe, aquela doença que não foi curada, ou que você descobriu, ou que agravou, sei. Talvez tenha pessoas que você ama agora, que está nos hospitais, cuidando de alguém ou mesmo internado. Quantos desertos nós passamos? Davi passou por vários, Jesus passou. Quando Jesus chega no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no verso 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou parafrasear como eu faço de vez em quando. Vinde a mim, todos os que estão no deserto, todos os que estão sem dormir na vigília da noite,
todos os que estão com sede, todos cuja carne está sofrendo por causa da sede de Deus. Ele diz: vinde a mim, não vão em outro lugar, não procurem sua própria resposta, vinde a mim. Por mais forte que você esteja, você vai se cansar, e talvez hoje você esteja cansado, vinde a mim. Talvez hoje sua família, o governo, seu emprego, a condição financeira te oprima, e Jesus fala: vinde a mim. E aí vem a promessa. Assim como Davi sabia da promessa, assim como a ceia que nós tomamos agora nos falam da promessa da vinda de Cristo de novo, Jesus faz uma promessa: eu vos aliviarei. E aí você diz: mas eu estou fazendo isso. Não. A Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos. Não. Ela é um texto, depois nós dividimos, então o texto continua. Como é que nós vamos a Cristo? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós temos que aprender de Cristo. Ir até Cristo e falar: Senhor, estou sofrendo. Se parou aí, tem alguma coisa errada na sua Bíblia. Você tem que continuar. É tomando o jugo de Cristo, aprendendo dele, confiando nele, sabendo que há um jugo, só que ele é suave, só que ele é leve. Só que, ao invés de oprimir, o jugo de Cristo alivia. Convido, mais uma vez, não no ano que vem, agora, nesse momento, 2022, para nós desse lado do planeta, ainda neste ano, tome o jugo de Jesus. Mesmo você que é crente, se não está tomando o jugo de Jesus, não está aprendendo dele, está sofrendo. Crente também entra em depressão, crente também vai para o deserto, crente também tem tristeza. Crente não é um super-homem, não é um super-herói. Crente é um ser fraco. Um dos exemplos mais fortes de crentes que a gente tem é o apóstolo Paulo. E ele faz o concurso, quem é o pior pecador, e ele se acha que ele é o pior dos piores pecadores. Isso é tomar o jugo de Jesus. O que importa para nós tem que ser: o viver é Cristo, o morrer é ganho. Aceite Jesus, tome o jugo de Jesus e tenha um feliz ano novo. Vamos orar. Na sua casa, aí onde você está, ou você que está aqui agora, leia o Salmo 18, o Salmo 63 inteiro. Hoje eu não fiz uma pregação tão expositiva, porque eu queria falar do entorno disso. Talvez eu continue um dia esses dois salmos, mas eu queria que você pode ler na sua casa, Salmo 18, Salmo 63, sempre sabendo que Davi confiava em Cristo. E Mateus 11, 28 em diante, ele diz: estou aqui para te aliviar. Senhor nosso Deus, nós sofremos. Nós somos, Senhor Deus, pessoas que, quando vamos para o deserto, reclamamos da falta de água, reclamamos da terra seca, reclamamos dos perigos. Que nós possamos ser como Davi, que numa terra seca e cansada, olha para o Senhor. Um dia, Pai, o Senhor fez milagres em nossas vidas. A nossa conversão é um milagre. Eu te peço que isso fique bem claro em nossa mente. E se em 2023 tivermos desertos a atravessar, sempre possamos lembrar que o Senhor é o nosso verdadeiro refúgio, que o Senhor é a nossa verdadeira fortaleza, que o Senhor é aquele que nos dá um jugo suave e leve, através do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos.
Amém. O culto não terminou, acho que nós vamos cantar um hino ainda.